noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Glória a Deus, amém. Vocês estão firmes no seu propósito, no jejum. Eu preciso confessar que eu achei que ia ser mais fácil. Está um pouco difícil, mas amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. É uma leitura bastante extensa, então eu queria que você prestasse bastante atenção. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti e na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças e as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que nos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficar parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no vosso Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e o exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso, chamam aquele lugar de vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque o Senhor lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Eu queria que nós lêssemos de novo o verso 12, o versículo 12, que diz assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Repete comigo, irmãos. Os nossos olhos estão em ti. Amém. Glória a Deus. O rei Josafá, irmãos, era o filho de Asa, rei de Judá. Ele começou a governar Judá com 35 anos, e a Bíblia diz que o reinado dele durou 25 anos. E nessa passagem aqui fala que os amonitas e os moabitas, que são os descendentes de Ló, os sobrinhos de Abraão, e os do monte Seir, que são os edomitas, os descendentes de Esaú, se juntaram contra Judá, contra o rei Josafá. E quando o rei Josafá fica sabendo que existe uma multidão que está indo ao encontro dele, ele declara que ele tem medo, porque ele não tem uma estratégia de guerra, ele não tem soldados, ele não tem tempo suficiente para armar uma estratégia para ir contra essa multidão, porque a Bíblia nos deixa claro que essa grande multidão vem contra nós. E nessa passagem nós lemos que o rei Josafá, ele é como nós, ele teve medo. E eu sei, eu tenho certeza que você, assim como eu, às vezes enfrenta uma luta tão difícil, que o único sentimento
que nós temos é o medo. Porque nós vemos a nossa impotência, a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante da circunstância. E nós só conseguimos sentir medo. Mas o rei Josafá convoca a nação de Judá, o povo de Jerusalém, para um jejum, oração e adoração. E eles se juntam no pátio do templo, e em adoração eles convocam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jaaziel recebe o Espírito do Senhor, que fala com eles e pede para eles: não tenha medo, essa peleja não é contra vocês, não tenha medo. E o povo, crendo naquela palavra, naquela promessa, começam a adorar a Deus, a louvar ao Senhor. E da maneira como o Senhor os instruiu, eles vão até um monte. Eu não sei se todos vocês sabem, mas Jerusalém fica no lugar mais alto da terra. E esse vale, onde os moabitas e os adonitas e os do monte estão, é num lugar mais baixo da terra. Então Josafá, junto com o povo, em adoração, cantando, estão lá naquele monte. E quando eles chegam lá, eles olham e eles contemplam corpos mortos, porque o Senhor deu livramento a todos. O Senhor, a palavra que está escrita na minha Bíblia é desbaratou a todos eles. Não sobreviveu um, todos eles morreram. E a Bíblia fala que eles ficaram 3 dias pegando os despojos, as riquezas daqueles homens. E a partir daquele dia, aquele vale teve o nome de Vale da Bênção. E depois dessa passagem aqui, todos os povos da região temeram o rei Josafá, porque viram tudo o que Deus fez em favor daquela nação. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre as estratégias que o Senhor deu ao rei Josafá, e que o Senhor também quer dar a nós, as armas que Ele nos dá quando nós passamos por lutas. A primeira estratégia que o Senhor dá a Josafá é a oração. O versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Ele buscou ao Senhor, irmãos. Quando nós buscamos o Senhor em oração, nós nos conectamos com Ele. Nós entregamos a nossa fraqueza na mão daquele que é onipotente, que pode todas as coisas. A oração é a nossa mais poderosa arma de guerra. Para mim, não existe uma arma mais eficaz do que a oração. Porque com a oração você declara: Deus, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu só vejo uma multidão vindo na minha direção, mas eu creio em Ti. A oração tem o poder de nos conectar a um Deus que governa o universo. E qual é a hora que nós devemos orar, irmãos? Josafá se pôs a orar quando os inimigos vieram atacar ele. Quando o inimigo vem nos atacar, irmãos? Eu não sei na sua vida, mas na minha vida, o inimigo me ataca da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Todos os dias. Insistentemente. A todo tempo. Não é assim? A todo momento nós somos atacados pelo inimigo. A todo momento nós somos bombardeados por Satanás.
A toda hora existe uma luta, a toda hora existe uma dificuldade, toda hora nós passamos por um momento de luta. Quando uma luta acaba, começa outra. Quando nós saramos de uma enfermidade, começa outra. Se nós temos um filho na escola, quem tem filho na escola sabe que hoje ele está com gripe, amanhã ele está com o nariz escorrendo, depois ele está com tosse, depois ele está com virose, depois ele está com conjuntivite, depois começa tudo de novo, aí a gente fica ruim também. É uma luta atrás da outra, todos os dias. E a Bíblia nos ensina lá no livro de Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar. A oração, ela não é só para momentos de dificuldade, mas ela é para todo o tempo, toda hora. Josafá teve medo. Quando nós temos medo, irmãos, nós precisamos nos colocar em oração. Eu não sei vocês, mas o meu desejo é que essa palavra seja para vocês um bálsamo como ela foi para mim, como ela tem sido para mim. Porque às vezes nós passamos por uma situação que nos traz tanto medo, que nós ficamos paralisados. O medo nos aprisiona. Existe um medo que é bom e que nos livra da morte. Eu vou dar o meu exemplo de medo. Eu já falei aqui várias vezes. Eu não sei nadar. Eu tenho medo de entrar no mar. Eu tenho medo de entrar num barco. Eu tenho medo da água vir para cima daqui, ó, da boca do meu estômago. Então eu tenho certeza que eu nunca vou morrer afogada. Porque eu nunca vou tentar atravessar um rio a nado. Eu nunca vou estar em algum lugar e vou dar uma ponte num rio. Eu nunca vou fazer isso. Porque eu tenho medo. Mas esse medo me livra de acidente. Agora, quando nós temos um medo que nos paralisa, nós devemos colocá-lo em oração, que foi o que o rei Josafá fez. Outra hora que nós devemos orar é quando nós não sabemos o que fazer. Porque existem lutas que nós passamos que a gente sabe o que fazer. Estou passando por uma luta financeira. Eu preciso parar de gastar. Eu preciso vender um bem. Eu preciso me desfazer daquilo que tem me feito gastar mais do que eu posso. Eu preciso arrumar outra fonte de renda. Eu preciso arrumar um emprego melhor. Não é assim? Se eu estou com um problema no meu casamento, preciso sentar com meu esposo. Preciso colocar as coisas no lugar. Agora, quando existem situações que nós não sabemos o que fazer, nós precisamos colocá-las em oração, que é o que o rei Josafá fez. O rei Josafá não tinha estratégia, não tinha povo, não tinha armamento, não tinha tempo. A única arma que ele tinha era se colocar em oração. E nessa oração que Josafá fez, no versículo 12, eu queria repetir com vocês a parte B do versículo. Ele fala assim para o Senhor na oração dele: porque em nós não há força para resistirmos a essa multidão, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Josafá, nessa oração, ele confessa que ele é fraco, que ele é incapaz, mas que ele confia em Deus. Senhor, eu estou fraca, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Em dias que tudo está difícil, quando nós estamos perdidos, é isso que nós temos que fazer. E como nós devemos orar? No versículo 3 fala que Josafá buscou ao Senhor e pregoou um jejum. Eu não vou me estender no jejum, porque na última ministração que eu fiz, eu falei sobre o jejum. Mas o jejum, junto com a oração, é aquilo que nos garante a vitória. Todo mundo lembra da passagem que o pastor Júnior ministrou domingo passado sobre o menino endemoniado. Há castas que só saem com jejum
e oração. Todo mundo lembra, né? Está gravado aí na memória de vocês. Há batalhas que nós só vencemos com jejum e oração. Nós precisamos também orar em conjunto. No versículo 4 ele fala assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá veio para buscar ao Senhor. Existem momentos sim que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orarmos só. Mas tem situações, irmãos, que nós precisamos da ajuda dos irmãos. Nós não temos orado pelo Eliezer. Existem situações que a igreja precisa estar junta em um único propósito, clamando, e foi isso que esse povo fez. Josafá chamou todo Judá, toda a cidade, todo mundo, todo o povo em volta, Jerusalém, todos, no mesmo propósito, vieram buscar ao Senhor. E do versículo 5 ao versículo 11, é a oração que Josafá fez. Eu sei que é extensa, mas eu vou ler e eu queria que você prestasse muita atenção. Diz assim: Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá declara nesse versículo que Deus é soberano. Senhor, não importa a multidão que tem vindo contra nós, o Senhor tem o governo nas mãos. O Senhor tem o governo, o Senhor está no controle, o Senhor domina sobre todos os reinos do povos, nas suas mãos está a força e o poder. Josafá declara nesse versículo a soberania do Deus que ele serve. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes a luta vem e nós esquecemos que nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que não perde nada de controle, a um Deus que tem tudo diante dos teus olhos, dos olhos dele, a um Deus que tem a força, que tem o poder, que tem o domínio, a um Deus que com uma palavra tudo se faz, tudo se transforma, tudo se renova, tudo aquilo que estava morto volta à vida. Josafá declara nesse versículo a soberania do Senhor. No versículo 7 ele fala assim: Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá, e tu nos livrará. Josafá, que nesses versículos ele está lembrando da fidelidade do Senhor, porque quando essa casa que ele descreve aqui foi constituída, foi quando Salomão reergueu o templo, todo mundo lembra? E o Senhor fez esta promessa, que naquela casa as orações seriam ouvidas, e eles estão lá, postos em pé na congregação, no meio do pátio, lembrando ao Senhor das promessas dele. Senhor, o Senhor não nos prometeu que quando nós estivéssemos aqui, o Senhor não nos ouviria? O Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas? Irmãos, nós só lembramos das promessas do Senhor se nós a conhecemos.
Você conhece as promessas dele para a tua vida? Você sabe o que ele diz a teu respeito? Para que no dia da adversidade, você possa se colocar de pé e falar: Senhor, lembra-te das tuas promessas a meu respeito. Lembra-te que o Senhor disse ao meu respeito. Lembra-te, Senhor, quem o Senhor disse quem eu sou. É isso que Josafá está fazendo, irmãos. Ele está lembrando Deus, ele está reivindicando uma promessa. E sabe qual é a promessa do Senhor a teu respeito? Que em todas as coisas você é mais que vencedor. Que você está em cima e não embaixo. Que você é o primeiro e não o último. Que você é filho amado. Filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Estas são as promessas dele para a tua vida. E nós precisamos reivindicar as promessas de Cristo. Lembrar ao Senhor: Deus, lembra-te das tuas promessas. Lembra-te das tuas promessas. Irmãos, Jeremias, coloca para nós, Arthur, Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, quem disse? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Sabe o que isso significa? O que é velar? Todo mundo já foi num velório. Quando você está velando um corpo é porque você está lá de cima, não é? Olhando, velando. O Senhor vela para que a palavra dele se cumpra em nós. Os olhos dele estão sobre nós, sobre as promessas dele para as nossas vidas, velando para que cada uma delas se cumpra. Sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. É muito simples. Nenhuma palavra que o Senhor disse ao nosso respeito vai deixar de se cumprir, irmãos. E eu creio nisso. Versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, bem como as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor do meio da congregação sobre Jaaziel e disse, versículo 15: Dai ouvidos, todo a Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que o Senhor, o vosso Deus, diz. Irmãos, versículo 13 diz que todo Judá estava em pé, todos, homens, mulheres, crianças, e o rei Josafá, todos estavam em pé, porque eles clamaram, confiaram, acreditaram, e eles estavam agora esperando a resposta. Eles não oraram e foram cada um para sua casa. Eles oraram e ficaram esperando a resposta do Senhor vir. E ela vem. Na parte B do versículo 15 diz: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do vosso Deus. Não tema, igreja. Eu não sei qual que é a luta que você tem enfrentado. Eu não sei. Eu sei qual que é a luta que eu tenho enfrentado. E eu sei o medo que eu tenho sentido essa semana, que eu senti essa semana. E quando eu li esse versículo, o Senhor falou claramente ao meu coração: eu me importo com vocês. Eu tenho visto vocês. Eu tenho ouvido vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Não temas. Não se preocupem. Não se preocupem. Essa luta não é vossa.
não é vossa. Às vezes a gente quer resolver tudo com as nossas mãos, mas nós não sabemos como conquistar a nossa vitória, irmãos. O rei Josafá disse: o que eu digo para mim e para o Senhor todos os dias: em mim não há força. Em mim não há força. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão postos em Ti. Versículo 17. O Senhor continua falando: neste encontro não tereis que pelejar. Tome posição, fique parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não tema, não se assuste. Amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. O Senhor aqui trata do sentimento deles. Não tenha medo. Não se assuste. Eu estou cuidando dessa causa. E depois disso ele promete: eu estou convosco. Para de ter medo. Para de se assustar. Eu estou com você. Eu estou cuidando dos teus temores. Eu estou cuidando dessa peleja. Não tenha medo. Versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperarei. Irmãos, nós precisamos crer em tudo isso. Ele está aqui nos prometendo que se nós estivermos com medo, Ele nos mantém seguro. Se nós não sabemos o que fazer, Ele vai nos dar estratégia. Essa peleja não é nossa, é dEle, mas nós precisamos crer. Creia naquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Creia naquilo que você tem ouvido nesse altar. Creia naquilo que você tem lido na palavra do Senhor. Porque não adianta nada você chegar aqui hoje, ouvir essas palavras, ouvir o Senhor dizendo: não tenha medo, essa luta não é tua, eu estou contigo, eu vou pelejar por você. Mas quando você sair ali fora, você não acreditar mais no que você ouviu. Creia na palavra que o Senhor tem dito ao teu coração. Creia naquilo que você tem lido. Creia no Senhor Jesus. E qual é o resultado, irmãos? Depois que nós ouvimos, lemos tudo isso que o rei Josafá passou, de toda essa oração, depois que ele recebe a palavra de Deus, qual foi o resultado? Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judás e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante ao Senhor e o adoraram. Eles esperaram a batalha ser vencida para adorar. Eles esperaram o problema ser solucionado para adorar. Sabe qual que é a diferença entre adorar e dar graças? Nós adoramos a Deus por quem Ele é. E nós damos graças a Ele pelo que Ele faz. Esse povo aqui não tinha visto ainda o que Deus iria fazer. Mas eles adoraram. Eles declararam: Senhor, mesmo em meio à luta nós te adoramos. Mesmo que uma multidão esteja vindo ao nosso encontro, nós te adoramos. Mesmo que nós estamos aqui nesse deserto, nós te adoramos. Mesmo que armas estão sendo apontadas na nossa direção, nós te adoramos. Mesmo que o vendaval, a tempestade, as ondas se levantam, nós te adoramos. Não importa a luta que se levanta, Deus, nós te adoramos. Não porque o que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é.
Nós te adoramos, independente da circunstância que a gente enfrenta, independente da luta, independente se nós estamos rindo ou chorando, nós te adoramos. Nós te adoramos porque o Senhor é. Você sabe quem o Senhor é, irmãos? Ele é soberano. Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente. Para Ele não importa onde nós estejamos, se nós estamos aqui, se nós estamos no Japão, se nós estamos no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em Portugal, não importa, porque para Ele não há barreira. Não importa onde nós estamos, Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele é poderoso. Ele é grandioso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é íntegro, Ele não mente, Ele não volta atrás. E é por isso que nós o adoramos, por quem Ele é. Nós reconhecemos quem o Senhor é, Deus, e por isso nós nos prostramos e o adoramos. Foi isso que esse povo fez. Independente do resultado dessa peleja, nós o adoramos. Versículo 19, que eu já li, diz que eles se levantaram, foram ao deserto. O versículo 21 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho certeza que vocês já assistiram filmes de guerra. Tenho certeza. E se vocês prestaram atenção, quando está um exército na frente do outro, primeiro está aquele povo com as armas, com as espadas, ou com aquelas armas grandonas que eu não sei o nome. Lá atrás vem os que têm flecha, depois os que têm cavalos. Lá no fundo os que têm os canhões. E lá no fundo tem o povo tocando uma musiquinha. Todo mundo já assistiu série de medieval dos vikings, né? Aqui eles fizeram ao contrário. O louvor foi à frente. Qual é o sentido disso? Dizer que o Senhor está pelejando por nós. O louvor foi a arma de guerra deles, irmãos. Eles não louvaram depois que eles ganharam. Eles louvaram antes de ganhar a guerra. Nós precisamos entender que nós precisamos louvar ao Senhor. Se você está com a sua Bíblia de papel aí, abre comigo no livro de Salmos. Pode ser assim os primeiros salmos. A minha Bíblia, para cada salmo tem um título. Eu vou ler o 4. O título é assim: Confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda. O 6. Davi recorre à misericórdia de Deus, ao mestre de canto com instrumentos de corda, em tom de oitava. Salmos de Davi. Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, livra minha alma, salva-me por tua graça. Louvores a Deus. Davi estava num momento feliz aqui, irmãos. Salva-me, ó Deus. Socorre-me. Se você for ler os outros, até quando?
Até quando, Senhor? Faze-me justiça, ó Deus. Como suspira as corças pelas águas, assim eu suspiro por ti. Louvar-te-ei de todo o meu coração e cantarei as tuas maravilhas. Senhor, o vosso rosto, quão magnífico é em toda a terra, é o teu nome. Senhor, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio. Salva-me de todos os que me perseguem. O louvor é a nossa arma de guerra. Quando nós louvamos, irmãos, nós confundimos o inimigo. Porque ele olha para nós e fala assim: está com luta, está doente, está devendo, está cheio de problema e está louvando. Não estou entendendo. Nós precisamos entender o poder que nós temos quando nós abrimos a nossa boca e louvamos o nome do Senhor. E engrandecemos o nome do Senhor. Esse povo subiu para o monte louvando ao Senhor, rendendo graças. Rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Enquanto aquele povo louvava, enquanto aquele povo ia subindo ao monte louvando e dizendo ao Senhor que as suas misericórdias duram para sempre, os povos, os amonitas, os adonitas, os do monte Seir se confundiram entre eles e um matou o outro. E quando eles chegaram lá em cima e olharam lá para baixo, só havia morte, porque o Senhor pelejou por nós. Às vezes nós perdemos tanto tempo, irmãos, nos queixando, reclamando daquilo que nós não temos, daquilo que nós não conseguimos, daquilo que nos falta, e nós esquecemos de louvar ao Senhor por tudo que Ele já fez, por quem Ele é, por aquilo que Ele vai fazer. Ontem nós fomos no cinema, e na hora que chegou lá, eu falei para a Rafaela, eu falei: só vai entrar você e a Manu. Eu e o papai vamos ficar aqui fora. Irmãos, por incrível que pareça, eu e ele não temos tempo só nosso. As meninas estão sempre com a gente. E eu falei: elas vão assistir o filme, a gente fica aqui. A Rafaela, eu falei isso para ela na porta, na hora que nós descemos do carro. Até na hora de comprar o ingresso, ela estava reclamando. Mas eu não quero ir sem você, mas não tem graça sem você. Eu falei para ela isso aqui: filha, para de reclamar daquilo que você não tem, e fica feliz porque você está indo no cinema. E nós às vezes somos como a Rafaela, irmãos. Estamos indo para o cinema, mas estamos reclamando que a mãe não vai junto. Estamos andando num carro bom, mas reclamando porque queria um sapato. Estamos comendo uma coisa boa, mas reclamando porque não fez a unha. Estamos parando no posto e enchendo o tanque, mas reclamando porque queria trocar a roda do carro. Estamos no nosso trabalho que nos sustenta, nos mantém, provê o alimento do nosso lar, mas reclamamos do patrão. Pare de reclamar daquilo que você não tem e louve a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Esse povo ainda não tinha a vitória, mas ele estava louvando ao Senhor. A realidade, que os olhos deles estavam esperando ver, era um exército vindo em sua direção. Mas ainda assim eles escolheram louvar ao Senhor. E tendo eles, versículo 22, começado a cantar e dar louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e os de Moabe, os do monte Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram uns contra os outros para se destruir e foram exterminados. Eles se destruíram, porque o povo louvava.
Todo mundo lembra daquela passagem de Paulo e Silas na prisão. A prisão onde Paulo e Silas estavam era numa rocha, lá no fundo, como se fosse uma caverna. Era uma prisão de pedra. Eles estavam amarrados, algemados nas mãos e nos pés, e um no outro. Eu fico imaginando, eu já falei aqui quando nós fizemos as ministrações sobre Paulo, como era uma prisão naquela época. Insalubre, escura, sem ventilação, cheia de rato, de barata, os prisioneiros cheios de feridas no corpo, com fome, com sede, com frio, no escuro, sem perspectiva de que um dia sairia daquele lugar nojento. E Paulo e Silas estavam lá, neste lugar. Você consegue imaginar o cheiro de um lugar desse? Um cheiro de corpo humano em decomposição, um cheiro de urina, de fezes, de suor, de enfermidade, de mofo. E eles estavam lá louvando ao Senhor. E a Bíblia fala, e nós sabemos, que enquanto eles louvavam, a prisão tremeu, eles foram soltos, o carcereiro se converte, a família dele é salva, e aquilo que parecia ser o fim, é um recomeço, é uma parte nova da história da igreja. Quando nós pensamos que nós estamos no nosso fim, o que é que nós devemos fazer? Louvar. O grupo de louvor pode subir. Nós precisamos louvar ao Senhor, irmãos. Essas foram as armas que o Senhor deu a Josafá: jejum, oração e louvor. Um só desses três pode até sim ter algum efeito, mas quando os três é unidos em um só propósito, nós temos a vitória garantida. Não fique esperando o dia bom para você louvar ao Senhor. Não fique esperando quando o vendaval acabar para você louvar ao Senhor. Não fique esperando o teu casamento estar bem para você louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Todo mundo lembra daquela canção da Cassiane? Então louve. Não vou cantar porque, vai que. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. O nosso louvor invade o céu. Mais uma vez, irmãos, eu não sei qual é o exército que tem vindo contra a tua vida. Eu sei o que tem vindo contra a minha. Isso eu sei. Mas o Senhor tem nos falado esta noite: pare de murmurar. Não tenha medo. Não se assuste. Essa batalha não é de vocês. Adore e me louve, porque eu vou pelejar no teu lugar. Amém? Fique de pé. No versículo 21 fala que o povo louvou ao Senhor antes da batalha. Durante a batalha, no 22. E no versículo 28, eles louvaram depois da batalha. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Quem que é, irmãos, o único digno de receber o nosso louvor? O versículo 26 diz assim:
Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção, até o dia de hoje. Aquele lugar que nós achamos que é para o nosso fim, que é para a nossa morte. Hoje o Senhor tem mudado o nome dele. E ele se passa a se chamar de vale de bênção. O vale que você tem enfrentado é o vale de bênção. Tome posse, irmãos, da vitória que ele nos garantiu. Ele nos prometeu. Não haverá mais vale de sofrimento, vale de dor, vale de guerra, vale de luta, vale de enfermidade, mas a partir de hoje vai ser chamado de vale de bênção, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.